Está tudo forte e claro. Perfeitamente. Paulo, Ok. força então. Pronto, boa noite a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que a REP fez para vir cá falar sobre a rede Amnet. Queria também pedir-vos para se sentirem à vontade para interromper, se tiverem alguma questão. Acho que a sessão fica mais rica se for interativa, em vez de colocarem as questões no fim, mas fica ao vosso critério. E só partilhar aqui. Acho que já estou a partilhar, certo? Correto, Sim. estás. Ok, sobre a Amnet. Pronto, vou começar aqui por falar um pouco da história, da gênese da Amnet. Isto tudo começou nos primórdios da internet, em meados dos anos 80, quando foi atribuído um bloco de endereços IP, todos os endereços começados por 44, aos radioamadores. Portanto, esses endereços foram dados a um colega nosso, o KA6M, depois deu origem a um grupo, e esse grupo, um grupo de voluntários, foi quem começou a administrar esses endereços para que os radioamadores, isto inicialmente nos Estados Unidos, pudessem fazer experimentação com redes. Em 2011, o grupo de voluntários criou uma organização e foi esta organização que assumiu a propriedade e a gestão destes endereços. Para terem ideia, estes endereços começados por 44 significa mais de 16 milhões de endereços foram dados aos radioamadores, que é uma coisa impensável, agora ainda por cima nos dias de hoje, que já há falta de endereços para atribuir. Mas na altura, pronto, isto era a menor unidade que se poderia dar para uma determinada utilização. Agora existem os conceitos de subnetos, em que se permite subdividir estes grupos de endereços. Em 2019, esta organização vendeu um quarto dos endereços à Amazon. Isto rendeu bastante dinheiro, mais de 100 milhões de dólares. E esta organização, nos dias de hoje, portanto, o foco está em fomentar e ajudar o radioamadorismo, não só nos Estados Unidos, mas também noutros países. O que é a Amnet? A Amnet é como se fosse uma intranet. É uma rede de dados europeia, porque nos Estados Unidos tem outro nome, e eu já vou explicar, para radioamadores que utilizem esses endereços de IP. Esta rede é constituída por sites, ou células, como também é chamado. Normalmente estas células estão instaladas em locais onde existem repetidores, e estas células são interligadas por links de RF. Estes links de RF são, no caso da Amnet, isto tem uma configuração, tem umas regras para interligar estas células. É utilizada a rede Wi-Fi e os 5 GB. Porquê a rede Wi-Fi? Porque estes equipamentos Wi-Fi são muito utilizados em todo o mundo e, como são produzidos em massa, o seu custo é bastante mais reduzido se utilizássemos outra tecnologia. Os 5 GB, por causa da largura de banda. Portanto, tipicamente, esta rede funciona a 10 megabits, ou às vezes superior. E daí a razão de utilizar estes 5 GB. Estas interligações destes sites são os chamados backbone, portanto, que interliga as células principais dessa rede.
Estes equipamentos têm uma configuração, existem regras e têm umas configurações standard, normalizadas, para não só facilitar a sua configuração, se forem utilizados o mesmo tipo de equipamentos, pronto, é mais fácil depois que outros colegas consigam configurar com facilidade, mas também para garantir que a interligação destas células e o tráfego flui ao longo da rede sem problemas. Existem várias formas dos radioamadores acederem a esta rede. Pronto, a primeira é ter uma célula, que também é possível, normalmente é para locais de repetidor, tipo interligar repetidores, mas também é possível, é o meu caso, eu construí uma célula para experimentação, mas também é possível aceder através de uma VPN. Portanto, há servidores na rede que permitem que os radioamadores consigam aceder através da internet, usando uma VPN, para entrarem nesta rede. Existe também outra forma, que é, muitas destas células têm um acesso Wi-Fi de 2,4 GB. E o objetivo destes acessos é não para interligar com outras células, mas sim para possibilitar os radioamadores poderem entrar nesta rede. Serve como ponto de entrada. Um site AMNET é normalmente constituído por um router MikroTik deste modelo, ou similar. Pode ter um ou mais links de 5 GHz para interligar com outras células. As marcas mais comuns que se utilizam nestes links é MikroTik e Ubiquiti, acho que é assim que se pronuncia. Porque estas marcas? Estas marcas têm, a nível de capacidade de configuração, são muito potentes, são equiparadas a equipamentos profissionais Cisco e similares, mas são equipamentos de baixo custo. Portanto, têm a flexibilidade e, ao mesmo tempo, oferecem um baixo custo para poder ser utilizado por radioamadores. Eventualmente, um link de 2,4 GHz, como eu disse, para que radioamadores na zona possam aceder à rede desta forma. E depois, a este router, são ligados equipamentos, na maioria dos casos são utilizados Raspberry Pi por causa do seu custo, que fornecem aplicações à rede, como permitem ligar repetidores, servidores web para partilha de informação de interesse para os radioamadores, câmaras, estações meteorológicas e muito outras coisas que queiramos experimentar. Qual é que é o custo aproximado destes equipamentos? Este router MikroTik, depois há outros do mesmo tipo, mas mais caros, tem um custo novo de 69 euros. Os links, eu tenho aqui um exemplo de um link que é muito utilizado na net, que é o QRT5. Consegue-se comprar em segunda mão no eBay a partir de 47 euros. E no caso dos links para para os radioamadores poderem aceder à rede, eu dou aqui o exemplo do MikroTik Metal, pode ser comprado também no eBay em segunda mão a partir de 68 euros. Portanto, e está aqui a fotografia destes equipamentos que eu acabei de descrever. Pronto, eu falei que se utilizava para prestar serviços à rede, para disponibilizar serviços na rede, o Raspberry Pi. Houve colegas nossos que criaram um software
um pacote de software já com muitas aplicações que podem ser utilizadas nesta rede. Portanto, aquilo é um pacote já com esse software todo instalado, em parte configurado, para que depois, quando se implementa uma célula, não seja necessário muito esforço. Portanto, o que eu fiz para instalar o software foi simplesmente buscar um arquivo da imagem à internet, ou à internet neste caso, copiei para um cartão de memória, inseri no slot do cartão do Raspberry Pi e depois arrancou e foi necessário fazer apenas algumas configurações para que ficasse a funcionar. Então, a configuração é relativamente fácil e concluída em poucos minutos. Estas são as funcionalidades, os softwares que estão instalados e pré-configurados nesta imagem. Pronto, eu não vou falar aqui de todos, até porque ainda não experimentei. Eu comecei a entrar neste mundo da net há relativamente poucos meses, portanto, isto ainda há muita coisa que é novidade para mim. Mas pronto, já existe software para disponibilizar um servidor web com um gestor de conteúdos muito simples, e depois posso mostrar, para poder partilhar vídeo, para configurar uma central telefónica dentro da própria rede, para permitir que se comunique com o telefone através da rede. Pronto, e está aqui uma lista de funcionalidades que já vêm pré-configuradas, como eu disse. Em relação à Amnet, onde é que existe a Amnet? A Amnet é a versão europeia deste tipo de rede. Está instalada, portanto, já existe sites em vários países, estão aqui listados à esquerda, mas é na Alemanha e na Áustria onde há uma maior presença. Portanto, e podem ver também pela figura, onde há maior concentração de células Amnet é nestes países. Os pontos verdes são células que estão ativas e as restantes vermelhas ou pretas são células que não estão ativas neste momento. Em Portugal, neste momento só há um link ativo, que vai desde o meu QTH até Monsanto. No passado, há alguns anos, existiu, pronto, mas espera-se que esta rede, dentro de pouco tempo, passe a ter mais alguns links e, pronto, e pode ser que se consiga cativar o interesse mais radioamadores em experimentarem esta rede. No passado, há alguns anos, a Amnet em Portugal existiu. Interligou a ARLX com a associação chama Naval, se me lembrar do nome. NRA. NRA, é isso. E no Norte também houve uma associação que também teve links configurados. Mas pronto, por algum motivo esta rede deixou de estar operacional e eu tenho estado a tentar convencer ou motivar uma das pessoas que também tem acesso aqui à configuração da rede, que é o António Viegas, da ARLX, para reativar os links antigos. Pronto, e estou a aguardar que isso aconteça, para depois interligar se conseguirmos reativar esta rede, interligarmos todos os links, ficamos todos interligados.
Como disse anteriormente, esta rede teve origem nos Estados Unidos, mas é na Europa que é mais ativa. No entanto, ainda existe uma versão com menor dimensão desta rede, que utiliza standards e configurações diferentes, o conceito não é exatamente igual. Portanto, e esta rede, eu tenho aqui um exemplo, a minha do lado esquerdo, na zona de Redmond, Washington. Sei que também há no Canadá também há uma zona, uma pequena rede, e existem mais duas ou três áreas nos Estados Unidos onde esta rede existe, e que até estão aqui no Certified Networks, aqui ao lado, onde é que essas redes estão localizadas. O que é necessário para criar um site? Primeiro, escolher uma localização, verificar se essa localização está em linha de vista com algum site já existente. Se não estiver, e se quisermos instalar mesmo nesse site, há sempre a possibilidade de ligar à rede Amnet através de uma ligação especial, tipo VPN. É necessário adquirir esses equipamentos, portanto, de preferência esses equipamentos standard, que eu referi há pouco, ou parecidos. E é necessário também configurar os IPs no site da Amnet e os equipamentos. Portanto, os IPs, apesar de nós termos esta faixa de IPs bastante grande, é atribuída uma porção desses endereços a cada país, e depois, dentro desses endereços, também há endereços que são utilizados para configurar o router e o que se liga ao router, e endereços para configurar os links. Utiliza-se endereços diferentes na configuração dos links. Pronto, isto para ter eu já mostro isto na prática, mas pronto, isto é a base de dados que está na internet, que mostra quais são os sites que estão configurados na Amnet, indica se os sites e se os equipamentos estão ligados, ativos ou não, através destas, eu não sei se vê o meu rato, mas nestas luzinhas verdes. Pronto, desculpa. E tem aqui uma descrição que diz que tipo de equipamentos é que estão ligados. Portanto, aqui neste caso é o exemplo de Monsanto. Está lá ligado um router deste tipo que eu acabei de referir. Está ligado um repetidor Tetra, que tem um Raspberry Pi ligado. Pronto, e eu, através da Amnet, acedo a este equipamento para fazer manutenção, sempre que necessário. Existe um website para partilhar informação e um link, portanto, que é o link que interliga aqui com o meu QTH. E em baixo tem, desculpa, do lado direito tem também os equipamentos que estão ligados aqui no meu QTH. Portanto, o router novamente, um site internet, uma webcamera, um link, que este está apontado para o Monsanto, e um AP. O AP é um access point Wi-Fi que permite a radioamadores aceder à rede, utilizando o equipamento normal de Wi-Fi. Isto é o aspecto de configuração dos equipamentos MikroTik. Portanto, como veem, tem uma grande flexibilidade de configuração. Vendo aqui pelos menus da esquerda, isto é um mundo. Como eu disse, não é comparável às routers normais que compramos para casa, é comparável a equipamentos profissionais da Cisco, por exemplo.
Pronto, e tenho aqui alguns exemplos de sites, aplicações que estão na Amnet. Estes são dois sites. O primeiro da esquerda é da Alemanha, o da direita está instalado em Paris, portanto, num centro que tem investigação e tem um radiotelescópio. Nesta página temos a página inicial do site que está instalado no repetidor, no site onde está de Monsanto, onde estão os repetidores de Monsanto. Do lado direito temos também um site de um colega nosso. Pronto, e já agora o CT1DRB foi o nosso colega que liderou a implementação da Amnet em Portugal há uns anos atrás, mas que, como eu disse, por algum motivo essa rede deixou de existir e agora pronto, começou a demonstrar novamente interesse. Eu penso que a rede desapareceu porque, se calhar, a divulgação na altura não foi a melhor e não havia muitos colegas com interesse em explorar esta rede e, pronto, possivelmente o nosso colega sentiu-se um pouco sozinho neste mundo e, se calhar, por isso é que deixou de colaborar. Mas, pronto, acredito que agora tenha despertado o interesse. Ele já tem um site. Este site tem páginas que explicam cada uma das funcionalidades que aquele software que eu falei há pouco disponibiliza, portanto, permite configurar, portanto, é bastante útil. Temos ter um STR para aceder via web. Paulo, sim. Há aí uma coincidência, que é esse colega, o CT1DRB, há pouco foi falado que o núcleo de radioamadores da Armada também teve. Creio que ele foi diretor nesse núcleo. Portanto, ele está relacionado com o núcleo de radioamadores da Armada. Sim, está. Eu penso que ele era sócio na altura. Não sei se tinha algum cargo de direção, eu não sei. Portanto, eu descobri já agora, a Amnet por acaso. Estava a fazer uma pesquisa da internet por novidades de radioamadorismo e encontrei um vídeo que falava desta rede. Continuei, isso abriu-me o interesse, despertou-me o interesse, continuei a pesquisar e encontrei alguns sites onde referia o nome do nosso colega, David Quental, o CT1DRB. Pronto, e o que eu fiz foi entrar em contato com esse colega e esse colega deu-me o primeiro empurrão para começar a explorar esta rede, ajudou-me a configurar a primeira VPN, a VPN inicial que eu tive para poder começar a visitar os sites. Pronto, e depois as coisas foram evoluindo até conseguir instalar um link, também com a ajuda de colegas nossos da Alemanha, porque é na Alemanha que está mais desenvolvido. Portanto, é o que eu sei em relação à origem. Sei que foi ele que começou a liderar e estava associado a essa associação, a Associação Armada, e em conjunto com o António Viegas, eu penso que eles eram colegas da Força Aérea, e pronto, e em conjunto fizeram estas interligações. Mas pronto, depois, passados uns anos, estes links passaram por algum motivo deixar de estar ativo e este nosso colega deixou de continuar a explorar essa rede. Pronto, estava aqui a falar de... Não sei se tem mais alguma questão, eu não consigo ver aqui quem é que estava a falar. Pronto, aqui estão outros exemplos, um SDR via web, como também há na internet.
uma estação meteorológica, só acessível aqui pela internet também. Pronto, eu tinha aqui, ter mais para o final. Deixa-me só... configurar a VPN. Eu tenho as instruções, estão num site, mas que não está a ser partilhado. Peço desculpa só um bocadinho. Vou aqui mudar a partilha. Okay, penso que agora já conseguem ver o ecrã todo no meu computador. Se forem ao site Rádio Amador Online, aqui em baixo tem uma secção sobre a Amnet. E pronto, para além de informação que eu vou aqui colocando, inclusive aqui uma apresentação que eu encontrei naquela pesquisa que eu referi sobre a Amnet há alguns anos atrás e alguns documentos que eu tenho construí ou que criei ou que encontrei na internet. Tem aqui um link para as instruções para se poder configurar esta VPN. Pronto, isto dá um bocadinho de trabalho no sentido que é preciso obter, para quem tem já é mais fácil, mas obter um certificado para provar em como se é radioamador. Como é que se chama? Um site onde nós registramos os contactos para os concursos. Carlos Nora, não sei se pode ajudar. O site depois concursos não percebi. Sim, o QRZ também tem... o log. Deve ser o LOTW. O LOTW? É isso mesmo. Pronto. Ok. É preciso registar aí, obtém-se, aquilo tem um procedimento, no final obtém-se um certificado e é esse certificado que se tem que utilizar para se poder configurar este acesso à VPN, que é uma forma mais prática para quem gera esta rede, de ter a certeza que é um radioamador que está a aceder. Portanto, aqui, clicando neste link, isto explica aqui como é que se pode configurar essa VPN. Depois deste processo estar feito, é muito fácil ativar e desativar a VPN em qualquer dispositivo. Eu penso que conseguem ver. Estão a ver aqui eu mexer nos menus do computador? Sim, sim, sim. Pronto, aqui nas definições, eu para aceder à rede, eu simplesmente tenho que clicar aqui neste botão. E no iPhone é ligar a VPN, não é? Para ativar a VPN. Certo. É só o que eu preciso. Ok. Portanto, imagino que no Windows é uma coisa idêntica, muito simples. Isto depois daquele procedimento um bocadinho mais complicado, com o certificado, as configurações são muito simples. Esse mostra aqui. Tem um endereço de IP, tem o nome do site que estamos a aceder, do servidor, para aceder à VPN, e depois é o nosso indicativo e uma password que nos é disponibilizada quando nós fazemos o registro aqui, seguindo estas instruções do site. Portanto, isto é muito simples. Outra coisa que eu falei, queria mostrar melhor, como é que a Amnet disponibiliza ferramentas que nos permitem ajudar a verificar se dois sites, duas localizações estão em linha de vista, que é amnetdb.net. Portanto, isto é a base de dados que tem toda a informação de todos os sites e todas as funcionalidades que estão disponibilizadas dentro de cada site, sejam repetidores, webcâmaras, sites de web. Portanto, isto é a base de dados. Pode ser mostrado também em forma de mapa. Pronto, e aqui mostra
todos os links e o estado dos links e a força do sinal. Portanto, isto amarelo é que o sinal é mais fraco, o verde é o sinal é mais forte. E se for aqui para a zona de Portugal, conseguimos ver aqui. Desculpa, estou aqui. Não está a querer colaborar. Nós vimos aqui 3 links ativos, mas na realidade neste momento só um é que está ativo, que é entre o Lumiar, o meu QTH e Monsanto. Os outros já está tudo configurado, os equipamentos, só que estão todos ainda no site de Monsanto. Portanto, achei que era boa ideia ficar lá para testes, para ver se estava tudo bem configurado. Pronto, e estou a aguardar a oportunidade de instalar nos sites definitivos. São estas localizações que estão aqui. Pronto, como é que eu vejo se 2 localizações estão em linha de vista? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que escolher as localizações. Digo que quero ligar deste ponto. Por exemplo, aqui. Depois carrego aqui nesta antena e peço para calcular a visibilidade. E carrego aqui, continuo. Isto vai demorar um bocadinho. Paulo, já agora qual é o nome desse software ou desse site? Está aqui em cima, amnetdb.net. Okay, não sei se obrigado. conseguem ver, eu posso se calhar depois ponho aqui no chat. Pronto, mas está aqui tudo também no site do Rádio Amador. Eu criei aqui um documento que explica como é que se faz este procedimento, como é que se acede. Portanto, tem aqui a explicação em detalhe, acede ao site amnetdb.net e depois clicar no mapa. Portanto, podem buscar aqui um guia para perceberem, para aprenderem como é que podem fazer esta verificação de linha de vista. Vou voltar aqui, ainda está a pensar. Se calhar vou mostrando aqui, enquanto isto está a pensar, sites, que ainda estou ligado à net. Portanto, isto é um site que construí aqui no meu QTH. Pronto, a configuração portanto, está ao nosso critério. Eu coloquei aqui projetos sobre mim, projetos, site Amnet. Isto é o link que eu tenho no terraço apontado para o Monsanto. Tem aqui a foto. Achei interessante colocar aqui alguma informação do local onde o site está instalado, neste caso do Lumiar, e falo aqui sobre o Lumiar. No caso Monsanto, falo sobre Monsanto. E uma versão em inglês. Pronto, a maioria dos sites na internet estão só na língua original. Portanto, se for um site alemão, está em alemão. Se for em italiano, está em italiano. Se for em inglês, está em inglês. E pronto, eu achei que também era interessante que pessoas que não falam português também pudessem aceder a esta informação. Pronto, e criei aqui uma página com as páginas em inglês, exatamente as mesmas páginas que estão em português. Já agora vou mostrando aqui um endereço, eu colocar admin. Tenho aqui depois uma questão. Acedo à configuração do site. Pronto, e isto é muito simples, é criar uma página,
E eu vou entrar aqui uma página e tem um editor. Eu simplesmente coloco aqui as imagens e escrevo o texto. Se quiser pôr alguma coisa mais complexa, aí posso carregar aqui na fonte e posso trabalhar em linguagem HTML. Mas para a maioria dos casos é suficiente ir aqui, Google Pages, que é outro exemplo. Pronto, e simplesmente escrever. Posso pôr as letras em bold, em sublinhado, pôr em lista, alinhar à direita, à esquerda. Portanto, não é uma coisa muito potente, mas para a maioria das situações é uma coisa muito simples de configurar. Portanto, e vou voltar aqui ao site. Portanto, isto entretanto já calculou. Pronto, e isto mostra-me se o site está em linha de vista ou não. Pronto, neste caso não está. E posso ajustar aqui qual é a altura que o link, a antena, está do nível do chão, do solo. Portanto, se estiver a 30 metros de altura, ele depois recalcula. E que eu posso falar mais? Tenho aqui uma questão rápida, pode ser? Como? Tenho aqui uma questão. Boa noite, Paulo. Ok. Posso colocar a questão? Sim, sim. Eu tenho acesso, por exemplo, à página, essa página, à tua página, pronto, pela rede normal. Não. É preciso Só tenho aceder acesso à tal VPN, é isso? ou através da VPN. Portanto, há alguma célula, algum site que naquele servidor tem configurado um servidor de VPNs. Portanto, e normalmente utilizamos uma VPN mesmo construída pela Amnet na Alemanha. Portanto, é uma solução mais robusta. Portanto, normalmente toda a gente utiliza essa. Ou então, se houver uma antena de Wi-Fi de 2.4 instalada em algum site, nas proximidades, portanto, com equipamento Wi-Fi 2.4, consegue-se aceder. São as duas formas. De outra forma, não se consegue aceder. É uma intranet que está fechada, está interligada entre links da RF. Ok. Não sei se há tempo para fazer aqui mais uma questão sobre isto. Carlos, como é que estamos aí de tempo? Já temos tempo. Ok. As dúvidas que o Paulo tiver disponível para responder. Eu estou. Ok. Relativamente às frequências de trabalho, as frequências de trabalho que os routers têm está dentro da faixa legal para nós utilizarmos ou está dentro da área comercial? Ok. Estes equipamentos, que normalmente se usa como standard, essas duas marcas, são bastante flexíveis e permitem utilizar as frequências e os parâmetros do Wi-Fi. Portanto, nós podemos usar esses links se utilizarmos as configurações standard. Nós temos inclusive normalmente de indicar qual é o país para que não seja necessário qualquer tipo de licença. Nós estamos a utilizar as frequências Wi-Fi, mas também permitem, e isso normalmente é utilizado se quisermos ligar distâncias maiores, especificar uma frequência da gama de rádio amador, dos 5 GB, e aumentar um pouco mais a potência do equipamento. E nesse caso, aqui em Portugal é necessário pedir uma autorização à Anacom. Claro. Este link que eu tenho da minha casa, como a proximidade estamos a falar para aí de 5 km, eu, com as duas antenas que estou a utilizar, que são aquelas que eu falei na apresentação, eu recebo aqui com sinal máximo. Portanto, 5 km por aquela antena não é nada usando o Wi-Fi normal.
não requer licenciamento. Mas pronto, se quisermos distâncias maiores, temos que usar links com pratos maiores. Esta não é de prato, mas há umas de prato. Pois, a questão aqui é exatamente essa, é que a faixa de amador autorizada estará entre os 5.600, 5.800, algo assim parecido com isto, e que são licenças específicas, em que só determinadas classes de amador é que podem operar nessas faixas, e que são licenças específicas, ok? Tudo bem que estamos a fazer ligações de sites e estamos a passar dados, não estamos a passar fonia, não é? Mas é mais uma situação, deveria-se talvez verificar isso. Em Portugal, infelizmente, as coisas são um bocadinho mais complicadas do que o que parecem. Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo muito específico. Por exemplo, em 2,4 GB, a utilização dos 2,4 GB, eu não posso utilizar nada que seja, como é que eu ia dizer, omnidirecional, ok? Com potências muito elevadas. Não permite isso. Muito menos permite dentro da faixa comercial, ok? Fica-me um bocado confuso. Se me dissessem assim, ok, vamos conseguir colocar o Amnet a trabalhar numa rede HF, possivelmente até já existe essa vertente, como o InLink e outras coisas assim do género, talvez fosse mais pacífico. Agora, estar a trabalhar com equipamentos comerciais, mesmo dentro da faixa de 2,4, 5 GB, a minha questão é até que ponto é que a própria autoridade não nos poderá colocar uma barreira neste tipo de experimentos, não é? De ações. Uma coisa é fazer uma ligação ponto a ponto. Eu vou dar um exemplo muito rápido. A situação, por exemplo, de ligar um sistema de Echolink com uma ligação internet para um determinado site. A coisa até pode funcionar. E estamos a partilhar internet, estamos a fornecer internet a um site para ter um Echolink a funcionar, ou um DMR, ou seja lá o que for. Nós estamos a utilizar uma rede pública, uma rede que, pronto, está devidamente encriptada, ponto a ponto, por aí fora, não sei o quê. Pronto, quem por acaso está aí uma pessoa que pode muito bem explicar esse assunto, que é ali o Jorge. Está à espera. Pois, a questão aqui nós estamos a passar um sítio, um ponto, temos um service provider a fornecer um serviço de internet que está a ser pago por alguém para pormos internet num determinado sítio. Ok? Estamos a fazer uma ligação ponto a ponto. Ok? Outra coisa é termos, por exemplo, uma antena de 2,4 GB dentro dessa gama de IPs que está a falar para fornecer um serviço que nós não podemos fornecer. Independentemente de sermos radioamadores ou não. Nós não podemos fornecer esse serviço. Okay? Pelo que eu percebi, pronto, a Amnet já houve em Portugal anteriormente, e é a situação também nos outros países, se usarmos os parâmetros de Wi-Fi, os parâmetros, estamos a falar da potência máxima autorizada nos equipamentos que temos em casa. Se usarmos os canais standard do Wi-Fi que nós usamos em casa, as potências máximas autorizadas, que é normalizado na União Europeia, aí não é preciso licença, não há essa preocupação. Pronto, tem limitações e, como eu disse, a distância é mais limitada, estamos abertos à quantidade de sinais que nesse percurso existem, não é? Portanto, temos muitas interferências de todos os equipamentos que todos nós temos em casa, não é? Pronto, mas isso estamos a falar, pronto, é um link direcional para ligar de um ponto ao outro. No caso de necessitarmos de mais potência e quisermos usar frequências de amador, isso temos que pedir autorização à ANACOM. Os outros países têm que pedir autorização às respectivas entidades que regulam a atividade de comunicações, e aí eu não sei como é que é em Portugal. Portanto, nunca pedimos, nem eu, nem da antiga Amnet, porque, dadas as distâncias reduzidas, nunca foi utilizada nem a frequências de amador, nem potências acima da que a legislação permite sem licença.
potências e ganhos de antenas. Penso que aí o Jorge Mas até o será a colega, pessoa, o Jorge, o CT1 Julieta Indibrato, poderá estar com a mão no ar, poderá cá dar uma dica sobre isso. sim. Não, Jorge? Força. Boa noite, Paulo, e obrigado pela apresentação. Vou começar pela primeira parte. A Amnet em Portugal existiu e agora não existe ou está praticamente moribunda. Eu tive Gateway Amnet em 2008. Ainda o coordenador nacional não existia. Neste momento a Amnet já tem um coordenador nacional para a entrega de blocos. No entanto, o caso que o Paulo aponta, a utilização de VPN não trabalha com blocos. Mas, na altura, a minha ideia era o poder-se ter uma estrutura dos repetidores de STAR, na altura, em ponto comum, ou seja, portanto, a Amnet seria o backbone de todos os repetidores, mas depois, obviamente, cada repetidor tinha que ter um IP, porque aqui acontece a situação de que um repetidor é um IP, é uma gama de IPs, isto para a ligação de refletores, portanto. Mas, portanto, a minha experiência com a Amnet na altura foi boa. Nunca se chegou a ter repetidores nenhum. Teve o da Rábida. Da Rábida foi o único repetidor que teve ligado na Amnet. Agora há uns anos, 2014, 2015, 2016, a Arate também teve por lá por cima o António Bravo 1, que agora não me lembro o resto do indicativo, que pôs aquilo ligado na Amnet, mas que entretanto também já não está. Porquê? E então o problema aqui surge que numa ligação de blocos, e eu na altura tinha 510 endereços IP, trabalha-se com um DNS que é mundial. Portanto, quando alguém a nível do mundo pretende atingir um site e que ele seja público, ele tem que estar documentado num DNS. Esse DNS é rotativo, portanto, digamos que é clonado para cada gateway. Acontece é que, infelizmente, portanto, a Amnet é muito grande. Infelizmente, alguém de vez em quando põe uma vírgula onde não deve, e de vez em quando as redes vão ao ar. Coisas tão simples como às vezes uma vírgula. Este talvez tenha sido isto, e outro ponto que é o ponto dos links. Portanto, a Amnet existe, a Amnet é perfeita, a Amnet trabalha dentro de uma estrutura de rede 44, mas temos que ter internet. Portanto, se a internet falha, não temos a Amnet. Para isso, existe a ideia sempre existiu, que o Paulo colocou, de diversos links, em que esses próprios links podem ser gateway, ou seja, tem uma função dupla, além de provavelmente poder acessar qualquer uma funcionalidade nesse site. Esse próprio site também tem uma internet dele e também a distribui na rede. Isto leva a que, portanto, a Amnet, neste sentido, nunca cairia, a não ser que a perda de internet fosse global. E este foi um dos meus problemas, portanto. Eu, sim senhora, tinha um link daqui para a empresa, portanto, eu a internet tinha duas, a do operador e da empresa, mas pronto, morria aqui. Nunca se conseguiu avançar, exatamente como o Paulo diz, portanto, não há muita gente que esteja interessado e também não há muita gente que tenha conhecimento para esta situação específica. Não para a situação que o Paulo aponta e demonstrou, que é a utilização de uma VPN. Mas, portanto, para esta situação específica. Em resposta também, aproveito para o Luís, nós também nunca pedimos autorização a ninguém, portanto são links de 5 GB, mas para evitar confusões na escolha do país, está os Estados Unidos.
o que nos permite ocupar os 5.700, que é uma frequência nossa, é uma frequência de amador, não está limitada, portanto não há limitação de dados ou de voz, e portanto sempre trabalhamos dentro dessa base. Quando eram os 2.400, é exatamente como o Paulo referiu, é a potência do equipamento. Mesmo assim, se porventura as autoridades quisessem na altura sancionar, podiam sancionar, porque estávamos a utilizar antenas de parábola com aquilo, se não me engano, tinha 17 dBs. Portanto, ultrapassava largamente a potência permitida pelo equipamento. Porque os 2.4 não têm frequências atribuídas ao serviço de amador. Os equipamentos de 5 GB, escolhendo os Estados Unidos, é aberto à frequência de amador. E pronto, este é o meu conhecimento da Amnet. Naquela altura, desisti da Amnet em 2012. Sensível foi 2011, 2012. Desisti da Amnet, mas, portanto, num conceito um pouco diferente do apresentado pelo Paulo. Portanto, havia muitos, ou seja, havia muitos dos dispositivos da rede eram públicos. E isso era gerido por mim, não era obviamente na altura, mas portanto poderia depois também ser gerido por mais. Mas teria ser dentro deste conceito. Portanto, a ligação não era VPN, era IP-IP, com o RIP-D. Já não me lembro qual é que era o servidor que eu tinha na altura, mas era uma máquina que também não era nada assim. Já agora, Jorge, se me permites, claro, tu e o Paulo, que vantagens poderia a Amnet trazer para nós radioamadores? Eu posso dar um... Além da ligação de repetidores, como já disseste aí. Luís, espera aí que tenho outra pessoa com a mão no ar. O Ricardo. É o Ricardo, é isso mesmo. Desculpa lá, mas estava aqui no outro lado e nem Pois. sequer te vi aí. Ricardo, então vamos lá ver e depois o Paulo responde logo aos dois de uma vez. Ok, Paulo Xarés, olha, muito obrigado pela essa apresentação. Eu queria, portanto, eu participei há 20 anos atrás no declínio já do packet, mas de alguma forma eu sempre me perguntava o que é que seria feito do AX25, o que é que era feito das BBS, e eu cheguei na altura a fazer umas brincadeiras com aquilo, mas sempre achei algo interessante e queria saber o que é que era feito. E aqui há uma reminiscência daquilo que é uma rede digital, não é? Portanto, dos radioamadores. Seria bonito, de facto, ver que as frequências utilizadas nesta rede fossem também nossas, do CNAF. Mas também compreendo que a facilidade de acesso aos equipamentos comerciais, portanto, seja de grande facilidade. E fazer essas brincadeiras, esses testes, pronto, também faz parte do hobby. Queria dar os parabéns pela apresentação, pelo site Rádio Amador Online, que eu não associava à pessoa, e também já agora, porque não, aqui fazer um agradecimento ao nosso patrocinador da Rádio Baliza, CS3 Bravo aqui da Madeira, o qual também muito agradecemos. Quanto a uma pergunta objetiva, era assim, e a pergunta também já tinha sido aqui antecipada, além da informação estática por forma de sites, a disponibilização do SDR, interligação eventual até de repetidores utilizando esse canal, portanto já não é pouco, já é o suficiente para ter o seu apelo. Mas aqui uma pergunta que me surgiu foi muito simples, quer dizer, se calhar é alguma asneira que eu vou dizer, mas da mesma forma que através da internet, portanto através de uma VPN eu consigo aceder à Hamnet, pergunto se através da Hamnet dá para aceder à internet, ou se é este mesmo o objetivo, se calhar a pergunta até é parva.
E pronto, e é só isso que era a minha intervenção. Obrigado. Ok. Não me esqueço de todas as questões. Pronto, isto do acesso à internet, a partir da Amnet, há sempre uma ligação à internet, que é partilhada por aquela rede que está interligada por links de RF. Portanto, a resposta é sim. No caso do servidor Tetra que eu mantenho, ele está ligado aos outros servidores Tetra através da internet, para o dashboard. Portanto, tem um acesso à internet que é partilhada. O que não se consegue fazer é aceder para fazer manutenção, como eu faço, ao repetidor, portanto, ao servidor que está ligado ao equipamento de rádio. E isso é só pela Amnet. Pronto, em relação às frequências, queria só, eu se calhar não me expliquei muito bem. Portanto, os 5 GB é utilizado para links do que nós chamamos o backbone, para ligar sites, que normalmente são sites onde estão instalados repetidores, mas pode não ser. E os 2,4 é utilizado, de acordo com as normas de desenho da rede, para radioamadores, através de um equipamento banal de Wi-Fi, poderem entrar na rede. Portanto, há essa distinção. Em relação à gama às frequências de amador ou não amador, aqui a questão é, esses equipamentos são muito flexíveis, estes que eu tenho estado a dar exemplos que devemos utilizar, permitem selecionar a utilização de frequências que são do Wi-Fi, que nós usamos todos em casa, e que pode ser configurado para não exceder os limites autorizados em cada país em termos de potência, ganho de radiofrequência. Portanto, aí não carece de licença nenhuma, mas também tem a flexibilidade de selecionar uma frequência de amador. Pronto. E nesse caso, se utilizarmos uma frequência de amador, nós temos que falar com a Anacom. E eu não sei se vão autorizar, não vão autorizar, provavelmente temos que explicar. Não foi o caso, tanto quanto eu sei, das experiências das pessoas que já exploraram a net, ainda não se utilizou a frequência de amador, utilizou-se a frequência dos canais que nós temos num equipamento Wi-Fi e que é standardizado e é legal e não necessita, não carece de licença. Pronto, e essa distinção, eu não sei se houve mais alguma questão Não, é a tudo. ser colocada ou se consegui responder a tudo. É tudo, obrigado. Paulo, eu vou colocar aqui no chat um e-mail, uma resposta que foi-me dada em 2013 sobre este assunto, ok? Uhum. Por isso, acho que fica um pouco esclarecido sobre isto, é que nós podemos utilizar as frequências desde que seja cumprido os limites do PIR, dos equipamentos, e os tipos de antenas podem ser utilizadas nesses equipamentos, ok? Fizemos o mesmo Mas- pedido para a Rápida e também foi a mesma resposta. Ora, aí está, Estava a pronto. dizer que trabalhando dentro das frequências Da atribuídas a amador, não há problema algum. E se for na parte comercial, desde que cumpra os limites dos equipamentos. Exatamente. Pronto, Aquilo a que partir Paulo daí disse. nós podemos utilizar, ok? Não há qualquer problema, não há nada. Agora é assim, não vamos pôr amplificadores, não vamos pôr antenas de alto ganho, porque aí é assim. Agora, também podemos utilizar antenas comerciais. Se a antena tiver 3 dB, 4 dB, No caso da Rábida, a distância não é grande, mas pronto, foi por uma ora, questão aí de está. conveniência. Foi por uma questão de conveniência. Jorge, eu acho que se utiliza a antena conforme a distância. Exato. Mas isto é a minha opinião. O link tem 19 km, a antena tem 14 dB, ainda lá está, que está para o CT1 Golf Fox Quebec. E outra que estava para ser instalada, portanto seria um balanceamento. Era para o Isel, mas pronto, mas aí são 33 km e aí já é um prato daqueles tapadinhos e tudo que é para não apanhar chuva. Aí a coisa é um bocado diferente. Por acaso essa antena acaba por não ser montada para o Isel, mas
estamos a pensar em fazer o link para Santiago de Cacém. São 70 quilómetros. Ok. Ok, pronto, eu desconhecia dessa questão da Anacom, não tenho experiência. A única coisa que eu sei é que no CNAF diz lá que a utilização tem que ser a pedido, como no caso do 2,4. Mas pronto, se já há esse parecer da Anacom em que se pode utilizar, isso é ótimo. Eu desconhecia. 2013, 2013. Pelo menos o meu Pois, se caso. calhar, mas pelo menos há receptividade, se calhar podemos Sim, fazer sim, sim. novamente O a Jorge, o consulta. Jorge já falou que era naquele caso era para pôr os repetidores de estar, ok? O Luís Califórnia está com a mão no ar, força. Ok. Pronto, a minha questão inicial é exatamente se vocês veem uma grande adesão a médio e longo prazo desta rede, se efetivamente ela tem pernas para andar, se vocês acham que o rádio amador tem benefícios, entre aspas, não é? Infelizmente, hoje em dia, os radioamadores para trabalhar aparecem poucos, mas aparecem muito poucos. Mas quando eles têm as coisas a trabalhar, parece que querem mais. A minha questão aqui será, assim, numa fase inicial, interessante a gente ligar, por exemplo, para a net os repetidores que necessitam de internet para funcionar, os DMR, por exemplo, os equipamentos Fusion, os equipamentos de Star e por aí fora. Seria interessante termos esta amnet a funcionar? Eu posso dar a minha opinião. Acho que uma vantagem que é evidente é que não precisamos ter internet em todos os sites. Portanto, nós podemos interligar com links DRF e temos os repetidores todos ligados. Essa é, assim, a vantagem evidente. E existe largura de banda suficiente para fazer esse trabalho? Normalmente, como tenho falado, portanto, as pessoas mais experientes, falar da Alemanha, que é as pessoas que gerem a rede na Alemanha, o típico são 10 megabits. Pronto, imagino que isso seja mais que suficiente. Megabit, Digo eu. 1 megabit para transporte dos sistemas digitais, do Tetra, do DMR, do D-Star, do Fusion, seja daquilo que for. Aliás, o Fusion acho que é o que consome um bocadinho nada mais a ligação wireless. Mas de resto, eu costumo dizer que 2, 3 megas chegam. No meu caso pessoal, não conheço o Tetra, não sei como é que o Tetra está ligado, mas no meu caso pessoal, e por causa das ligações a refletores, ou por exemplo no caso do DMR, por causa da ligação a master, os IPs têm que ser por site, ou seja, cada site tem que ter um IP 44 qualquer. Mas terão que ser independentes, todos eles. Com respeito à pergunta que o Luís colocou, já agora, Paulo, se me permite, eu dou a resposta. É útil, era ótimo, era uma maravilha. Devido às limitações técnicas, devido às limitações de conhecimento, devido a deixa estar que alguém há de fazer, seria o trabalho de um ou de dois para um país inteiro. Portanto. Sim, mas isso é a experiência que eu tenho tido até nos últimos 4 anos, que a coisa funciona dessa maneira. Pois, infelizmente há meia dúzia de indivíduos que... Meu caro amigo, estou com quase 70 anos e já dei para esse peditório. Pois, já percebi. Pois, mas é tal história, quer dizer, aqui a questão não poderia ser só um, tinha que ser uma equipa de pessoas e essa equipa tinha que ser dedicada e voluntária para fazer o trabalho, e quando eu falo fazer o trabalho, era fazer o trabalho em todos os lados, incluindo nas próprias serras, não é? Porque infelizmente hoje em dia, vou arriscar um número, talvez 95% dos radioamadores nacionais não fazem a mínima ideia como é que o repetidor funciona, nem como é que ele está a trabalhar, não é? Se é necessário antenas, se é necessário uma baixada, se é necessário... Não fazem a mínima ideia de tens isso. outra situação ainda que se pode juntar a essa, que é um repetidor, portanto é uma peça de hardware
que obviamente também varia. E também são necessárias manutenções de antena, manutenções a toda a baixada, tudo isso bem. Mas a nível de informática existe mais um fator, que é a lei de Murphy. Pois, essa é a pior delas todas. Quando corre mal, corre mesmo mal. Epá, pronto. Eu quando Estou entrei neste esclarecido. mundo, o meu objetivo era só aprender. Eu gosto de aprender coisas novas, de tecnologia, essa é uma das minhas paixões. E pronto, o objetivo foi criar um link para ter experiência em RF direcional, usar links com alta frequência e aprender coisas novas. Pronto, Ok. claro que tinha gosto se isto se pudesse expandir e se pudesse reativar os links que estão desativados e que isso pudesse alargar. Eu estou disponível para ajudar nas configurações que for preciso. Eu também me apoio em pessoas na Alemanha, né, para questões mais complicadas ou quando têm dúvidas. Pronto, mas a expectativa é que ao longo do tempo comecem a haver mais pessoas e não sou o único, né? Tem que haver aqui mais pessoas, senão depois acontece como aconteceu com o David, que viu que não havia adesão e que era a única pessoa e desistiu de estar envolvida, né? Mas pronto, acho que era uma coisa interessante. Se houver alguém que tenha interesse em explorar, em ligar repetidores através deste tipo de rede, acho que podíamos trabalhar em conjunto. Eu criei um link, um canal do Telegram, que já partilhei agora aqui no chat, para podermos trocar ideias e colocar dúvidas e questões e, portanto, se quiserem Carlos, utilizar. nada, desculpa lá. Diz. Carlos, desculpa lá. Era este colega que tinha feito aquela questão sobre o Pragal? O colega está a fazer a ligação de que o Paulo Xarias está com o Ramiro, já tem a ligação para Monsanto e é para Gal e, se não me engano, ainda é o outro Montachique, não é, Paulo? Fantástico, sim. É isso, não é? Ok. Sim, É o que sim. está no desenho que ele apresentou, que são as três ligações que estão. Uma está realizada, que é de casa do Paulo Xarés para Monsanto, que essa está em pleno funcionamento, porque tem o repetidor do Tetra também instalado em Monsanto e está a funcionar. E depois está em teste a ligação para Gal e Montachique. Estou correto, Paulo? É assim, não é? É isso. Ok. Leia-se em teste, os equipamentos são todos em Monsanto, Sim, todos ligados, ok. só para testar a configuração. E estou à espera da oportunidade do Ramiro para instalar os equipamentos e os Ok, links mas de antena o que falta nestes dois então para o sites. Pragal, sim, o que falta então para o Pragal é pegar no hardware que está em Monsanto, deslocá-lo para o Pragal e fazer a instalação do Pragal, é isso? E apontar, exatamente. É só isso que falta, não é nada. É só isso, sim, É exatamente. isso, mas não é questão nenhuma, eu falo com o Ramiro, pai, posso lá ir ao Mas site, não é questão. eu estou em contato com ele é que me ajudou a instalar Luís, este primeiro link o Paulo Xarés está em e contato com o não preciso de Ramiro ajuda. e estão Eu estou... coordenados, por isso. Ok, Sim. ótimo. Muito Pronto. bem. Esse link foi a minha iniciativa que propus, se podia fazer essa ligação e pronto, e tinha-se presença na margem sul e criar lá um access point para se alguém quisesse utilizar. O caso de Montachique foi o próprio Ramiro que propôs e que tinha as antenas, os links, foi ele que forneceu e pronto, e estou à espera Então, se bem da percebo, oportunidade. vai ser feito Monsanto Pragal em 5 GB e vai ser 2.4 a sair dali do Pragal para fora, é isso? Sim, para radioamadores poderem aceder, não é para interligar sites, porque o conceito é esse. Sim, Ok, muito bem. é isso. Muito bem, interessante. Pronto, mas era realmente interessante e ter interesse de mais gente e alargar isto, não é? Isso é uma coisa nova para experimentação, mas acho que tem aqui muito potencial para experimentarmos, aprendermos e ligar os repetidores, como já foi aqui tentado. Se chegar perto de Palmela, diga. Eu não consigo ouvir. O Jorge está a dizer, está a falar muito baixo. Ele está a dizer se chegar até a Palmela que digam. Porque Temos que ver se está em linha de vista com algum dos sites desses três que vamos instalar,
portanto seria do Não Pragal. Está longe. Não está, não, nem pouco mais ou menos. Está longe para o Caneco, não é? Então, Não é longe, o Jorge é ali mora em atrás do Fica. sol posto. Tem obstáculos lá no meio, não é? Epá, Se calhar teríamos que ligar Paulo, a Rábida e depois da Rábida ligar a Palmela. Paulo, só para você ver uma coisa. Não, a Rábida Palmela Não dá? não dá também. Ok. Mas só para você ver uma coisa. Sabe onde é que estão os repetidores da Rábida? Não. Não sabe? Pronto. Não. Mas se olhar para a Rábida e se ouvir umas torres, pronto, sabe que é aí que estão os repetidores. Por exemplo, para aquilo epá, agora não me lembro de onde é que o Golf Foxback mora, pá. Azeitão, não é? Não é azeitão, Não, é Quinta do Conde. Azeitão não é visível da Rábida. Pois não. Portanto, é para vocês verem. Mesmo, por exemplo, para Lisboa, para o Isel, apanha ali obstáculos pela frente. E o Isel está a nível de rio e a Rábida está lá em cima. Pá, o Carlos Fonseca mora em Pinhal de Frades, É Seixal. Pinhal de Frades, é isso, Seixal. É uma das raras posições boas para a Rábida. Há Bem, muitos. de Há Pinhal de muitos Frades, de Pinhal de Frades até à Rábida, uma distância do Caneco. Pá. não, são 17.800 em linha reta. Mas tenho a impressão que é ele que fornece a net para lá, não é? É. Ok. Então ainda se mantém, Aliás, já deve ter por uns acaso, anos. neste momento já não. Embora esteja tudo ligado na mesma, mas não é ele que fornece, quem fornece é um router 4G que lá está em cima. Ok, mas eu acho que ele teve um link muitos anos para lá, não foi? Sim, sempre teve. Portanto, Ok. inicialmente o tal link 2.4, com a tal antena proibida, Isso, proibida não, limitada. e então agora tem o link de 5 GB. Pronto. E daí a tal questão de que tu há pouco disseste que tinhas um e-mail de resposta e eu disse que também tivemos. Sim. Foi nessa altura que fizemos, já fizemos mais ou menos na mesma altura, se não me engano, para ver qual era a questão que eles queriam mais alguma coisa sim, especial. foi pouco mais ou menos pelas mesmas datas. E inclusive, portanto, depois, já agora ali para o Paulo, a Arat, lá em cima Chaves, chegaram a estar ligados a 3 sites, mas só um dos repetidores é que estava na rede 44, mas estava a rede 44 via RF. Uhum. Mas depois era a tal situação, portanto, alguém mexia no DNS em Espanha e de vez em quando o repetidor ia abaixo, até que houve um dia que um colega nosso, que é um dos elementos diretivos da Arat, disse que acabava-se com a Amnet no repetidor, porque era por semana aquilo de 3, 4, 5 vezes que ficava parado exatamente por causa disso. Mas, Ó Jorge, e então quer dizer que estamos sempre dependentes de terceiros, está visto, não é? No caso que o Paulo coloca VPN, eu não sei. Nunca trabalhei com VPN com a Amnet. Exatamente por ter uma pool de endereços que seria eu a distribuir. Pool de endereços público. No caso, portanto, não tenho conhecimento da VPN, da ligação VPN, não sei como funciona. No caso do pool de endereços, portanto, tu vais ter que, ou seja, para ser reconhecido na internet pública, tem que haver uma resolução de nomes de DNS. Claro. Essa resolução de nomes é mundial. E quando alguém mexe e se engana sem querer, Vai tudo. exato. O caso do Paulo ainda, há muitos equipamentos DMR na Alemanha, aliás, há um servidor DMR na Alemanha que está na rede 44, o 26222. Acontece que de vez em quando uma parte da Alemanha fica fora da rede, exatamente porque alguém pôs uma vírgula no sítio errado. E é tudo. portanto, sim. Pela experiência que tem tido, e a experiência tem sido só desde o final do ano passado, não tem havido essas questões. Portanto, e para aceder
a sites da internet, o DNS não é nenhum DNS da rede, é externo. Portanto, para sites de fora não é essa questão. Para a comunicação dentro da rede, nós podemos, não tenho conhecimento, realmente é verdade, porque há várias pessoas que podem mexer em algumas partes da configuração da AMNET, mas podemos comunicar por IP, e essa questão não há. E os IPs de cada router, acho que a configuração da altura em que esteve envolvido já não é igual. As coisas são diferentes. É atribuído, cada router tem uma gama de IPs para ser utilizado naquela célula. Eu penso que é capaz de haver diferenças, porque eu neste momento não me identifico com esses problemas. Portanto, pois, eu não, portanto, não. A distribuição poderia, ou seja, eu inclusive poderia distribuir dentro do link da RF, poderia distribuir toda a pool, todos os 510 endereços. já não é assim. Mas podia os limitar e podia pura e simplesmente ser o endereço interno, ou seja, o endereço da rede 44. Nunca nenhum daqueles que eu destaquei como públicos. Portanto, a atribuição do público era feita sempre do meu lado, do lado servidor, a quem é que era endereçado aquele link, poderia ser um link da RF, e poderia ser dado um endereço ou mais endereços, porque exatamente depois esse link também poderia ter sites externos, poderia ter sites de internet, ou um acesso qualquer de internet. Mas como eu digo, portanto, a ligação VPN nunca experimentei, não tenho esse conhecimento, não sei. Mas as coisas mudaram muito, porque se hoje em dia uma Raspberry Pi faz a função de um servidor que eu tinha aqui, portanto, houve mudanças. Sim, sim. Em termos de endereçamento, as coisas estão muito mais fechadas, mais limitadas. Já não é a pessoa ter uma gama de IPs e depois faz o que quer com eles. Há regras muito mais rígidas. Pronto, e esses problemas que está a descrever eu não os tenho presenciado, portanto, possivelmente já muita coisa mudou. Sim, isto foram coisas que aconteceram. Aconteceram antes de eu entrar. Portanto, já acontecia. Sim. 2004, 2005, 2006 já havia estas broncas. Uhum. Depois, entretanto, constatei isso pelo caminho. E depois também, ou seja, não foi por isso que foi a desistência. A desistência foi exatamente o eu não poder chegar mais longe. É exatamente o mesmo problema que aconteceu com o DRB e o mesmo problema que agora você está a tentar recuperar, portanto, tentar restaurar posições. Sim. Pronto, eu queria só coisas que foram aqui faladas ou que me esqueci de dizer. Pronto, em relação aos links, pronto, temos a questão do relevo do terreno e prédios à frente, esses desafios existem sempre, mas na Alemanha tem links com mais de 100 km, portanto, em termos de distância, a distância é usando a frequência de amador, não é? Mas com os equipamentos comerciais, que têm um custo mais baixo, consegue-se atingir essas distâncias. E a outra questão que me esqueci de referir, da vantagem de utilizar aqueles equipamentos standard e da MikroTik, aquele router em específico, sendo um modelo mais baixo, não é? É que tem PoE. Portanto, e facilita um bocadinho a vida, porque eu para ligar o router aos vários links, preciso só de um único cabo de rede. Não tenho que preocupar com mais a alimentação do equipamento, porque o próprio router fornece a corrente para esses equipamentos. Portanto, é mais uma vantagem de usar esses equipamentos que são recomendados e que são de baixo custo. Ok. Parece que não há mais dúvidas. Sim. Quem é que estava a tentar Qualquer falar? questão que tenham, convidava a usarem aquele link, o canal do Telegram, para trocarmos impressões e dúvidas. Paulo, acho que tu só me mandaste para mim, não mandaste para todos. Agora é que eu estava aqui a ver, mas eu vou copiar o link e vou partilhar para todos, está bem? Pois eu não sei. Já vai Pois seguir. só disse para a rede Só de emissores portugueses, sim. Foi só para mim. Neste caso eu estou a utilizar o canal da REP, ok? Então, Paulo, está já partilhado com todos, canal Telegram.
Ok, o que é isto? Não sei o que é que estão para aí a falar. Estão para aí a mexericar. Paulo, obrigado aí pela tua apresentação. Penso que chegamos ao fim. Penso que mais ninguém tem nenhuma questão sobre este assunto ou outro das antenas. O Pedro também já não se encontra, que ele foi trabalhar, e estamos a chegar ao fim. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, eu julgo que o Paulo, como tu, o Pedro, estão abertos às vossas perguntas. Só nos resta agradecer a vossa presença e os últimos minutos do Dia Mundial do Rádio Amador, que seja a preparar a noite de descanso para amanhã, para um dia de trabalho. Ok? Muito obrigado a todos pela vossa presença. Votos de boa continuação e aqueles 73 e com saúde. Obrigado a todos. Já agora, Obrigado. não sei se serve de referência para alguém, mas há um coordenador nacional para pool da net, que é o CT7ABP. Portanto, se for eu Ampere, Netor... Não. Sim, esse pool não é para ser utilizado. Eu depois posso trocar impressões consigo, explicar melhor. Ok. Eu quando comecei a investigar, pedi uma gama de interesses e pronto, e fui por aí. Mas depois falando com o David e depois com a pessoa lá, o meu colega da Alemanha, não são esses endereços que devem ser utilizados. São outros que estão standardizados e definidos e eu depois posso partilhar consigo, podemos falar os dois. Sim, isto é Ampere, o outro é Amnet, mas é tudo a mesma coisa, mas pronto, ok. Ok. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá bom? E agradecido aí pelas informações passadas e pronto, a todos os restos, todo o resto dos radioamadores que estão aqui presentes e que já cá tiveram, também o resto de um bom dia de radioamador para vocês, pá. Corra tudo bem, já estamos aqui a queimar os últimos cartuchos, faltam 30 minutos para a meia-noite. Portanto, eu comecei a minha. Tem 30 minutos para ir falar ao rádio. Uma boa noite. Exatamente. E muito obrigado. Fica bem, Jorge. Eu comecei Boa a noite a eram todos. 5h30 da manhã para falar para os Estados Unidos. Pá, aqui nos, Paulo, 20. se depois também for possível, se calhar depois também contactava, está bem? Sim. Sempre está, Pronto. ok? Ok, combinado. Ok, Canina, obrigadíssimo a todos. já estás com ideias, Canina, já estás com ideias. Eventualmente. Obrigado a todos, até uma próxima. Eventualmente. Vá, forte obrigado. abraço Um a abraço todos. a todos, pá. Boa noite. Um abraço a todos, até uma próxima. Boa noite, tudo bom? Um abraço também, tudo bom? Boa noite, muito obrigado.